O meu bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Mais um vídeo hoje. Nós vemos que o Senhor Jesus, ele enviou pessoas, para anunciar o Evangelho e instruir essas pessoas para ir, para fazer a sua obra, né? E é sobre isso que nós vamos falar. Aqui os ides. Se nós observarmos, nós vamos ver que Jesus teve várias vezes que ele enviou. Ele enviou pessoas para variadas tarefas, né? Mas vamos falar aqui de algumas poucas, que é o suficiente para nós entender, saber distinguir uma coisa da outra, o porquê que ele enviou em certa ocasião, porquê que ele enviou em outra ocasião, as condições, é uma série de coisas, sabe? Tem muitos detalhes, às vezes, na palavra de Deus, que nós passamos meio por cima, assim, que nós temos que prestar atenção, porque faz a diferença, às vezes, lá na frente, no objetivo que é para a palavra atingir, né? Vamos lá, então. Em Mateus 15, 24, nós vemos uma coisa muito interessante aqui. Porque é corrente o pensamento de muitas pessoas assim, que Jesus veio para a igreja, Jesus veio salvar a igreja e tal. Mas nós devemos de considerar um princípio. Sim, Jesus é o Senhor da igreja, a igreja é o corpo dele, não tenho que discutir esse respeito. Mas só que é bom sempre nós entender o porquê das coisas, como que é assim, qual o motivo. Veja bem, em Mateus capítulo 15, versículo 24, nós descobrimos que Jesus não veio para a igreja. A igreja não foi o motivo da vinda do Senhor Jesus, né, dele nascer como um homem aqui neste mundo, de fazer tudo o que ele fez, né? O motivo foi Israel, foi para Israel que ele veio. Pelo menos é o que o versículo aqui nos afirma, né? Veja bem, e ele, no caso, Jesus, né? E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sabemos que Jesus não veio para os justos, ele veio para os pecadores. Israel não estava isento de pecado, não. Israel era o seu povo, segundo a carne, né? Então foi para esse povo que Jesus veio. E é claro, ele veio para esse povo, ele foi rejeitado por esse povo, foi recebido por outro povo, que eram os gentios. Existiam dois povos na época, não eram três como hoje, que judeus, gentios e a igreja de Deus. Naquele tempo era só judeus e gentios. Então, alguns judeus que aceitaram ele, alguns gentios que aceitaram ele, formou então a igreja do Senhor. Outra coisa, esses gentios e judeus que aceitaram o Senhor Jesus, não foi porque eles amavam Jesus, eles eram bonzinhos. Foi o plano de Deus. Estava tudo como que assim, um projeto de Deus, tudo certinho ali, para se cumprir a risca tudo. Então, temos em mente isso. Jesus, ele veio para os seus. Quando diz aqui, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, o texto está dizendo, eu não fui enviado para outra nação. Eu fui enviado unicamente para a igreja de Israel, para o povo de Israel. Então, está aqui dito. Agora vamos ver aqui quando Jesus enviou os 12, depois ele enviou 70, né? Então, Mateus capítulo 10, do versículo 5 ao 15. Olha o que diz aqui. Desculpa. Jesus enviou estes 12, ele lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, viu? Não era para eles se misturarem com os que não eram judeus. Não ireis pelo caminho dos gentios,
nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide. É os ides do Senhor Jesus que nós estamos estudando hoje, né? Então aqui nós vemos o primeiro ide, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel e enviou os 12 que ele escolheu justamente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você vê como aquela primeira vinda do Senhor Jesus o motivo foi Israel, a nação de Israel. Ide as ovelhas perdidas da casa de Israel e fazer o quê? O que Jesus veio fazer para ele? Pregar dizendo, é chegado o reino dos céus. Vamos prestar bem atenção nesses detalhes em amarelo, veja bem. Ir da casa de Israel e pregai o reino dos céus. É importante nós entender isso, tipo que tem reino dos céus, tem reino de Deus, e depois tem evangelho, né? O evangelho da graça de Deus, o evangelho de Cristo, enfim, tudo tem os seus lugares, né? Então aqui eles foram enviados, e a casa de Israel não vão lá para os gentios, foi o que Jesus falou, não vão lá para os gentios, vão só para a casa de Israel e preguem dizendo, é chegado o reino de Deus. Por que era chegado o reino de Deus? Porque o rei do reino de Deus estava aqui na terra. O Senhor Jesus estava aqui na terra. Se o rei estava aqui, porque o reino era chegado, né? Ou pelo menos a mensagem do reino. Além de pregar, que é o principal, veja o que foi falado, em primeiro lugar, pregar o reino de Deus. E, como consequência do reino de Deus estar presente, o que ia acontecer? E aqueles que foram enviados, né, iam curar enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, de graça recebesse, de graça dai. Vamos voltar a lembrar que essas coisas aqui, que esses milagres, que essas maravilhas, foi determinado que os 12 fizessem. Não era para todo mundo fazer, não. Era apenas os 12 que receberam do Senhor Jesus essa autorização para fazer esses milagres, e era nas ovelhas perdidas da casa de Israel. Não era granel para todo mundo, e nem era assim, qualquer pessoa chegava lá, expulsava o demônio e fazia as coisas. Não era nada disso. Deus, ele tem ordem nas coisas que faz, né? Então vamos ver. O primeiro ide foi para os 12 escolhidos. A ordem era para não ir aos gentios, era somente para, no caso dos judeus, da casa de Israel. Pregar, não era pregar o evangelho da graça, outras coisas, era pregar o reino dos céus, e era para fazer esses milagres, tudo autorizado pelo Senhor Jesus. Claro que é maravilha. E mais uma coisa que ele falou interessante aqui: não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vosso cinto. Quer dizer, não levem dinheiro, não levem nada. Nem alforjes. Alforjes seria a mala de viagem, né? Hoje aquelas que puxam assim, tipo carrinho, né? Onde está ali tudo que precisa. Não era para levar nem a mala, né, para o caminho, nem 2 túnicas, era só roupa do corpo, nem alparca, que era aquelas sandálias, calçado, né? Nem bordões. Bordões era uma vara que as pessoas usavam, servia tanto para se apoiar, para subir em lugares rochosos, coisas assim, como também para defesa, no caso. Não é nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. Quer dizer, é como se o Senhor dissesse, não vão levar nada, como se o Senhor Jesus dissesse, vocês não vão levar nada, que eu e o Pai vamos prover tudo que vocês precisam. E eles foram. E daí, né,
prosseguindo aqui. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrar, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí até que vos retireis. Quer dizer, não era para posar uma noite numa casa, outra noite em outra, era para ficar num lugar só. Ali. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Aqui termina o texto. Antes de nós passar para outro, vamos lembrar que Jesus foi enviado para a nação de Israel, mais precisamente para as ovelhas perdidas da casa de Israel, e que ele enviou os 12, não foi 13 nem 11, foi os 12. Para eles, com a missão deles pregarem o reino dos céus e fazer milagres. Não era para levar nada, que Deus ia prover tudo para eles. Tá, agora vamos ver uma outra passagem aqui, fica no livro de Lucas. É interessante isso aqui, amado. Olha como a gente ligando as coisas, quanta coisa que estava lá no esquecimento, que estava lá esquecido lá, de repente vem a luz e a gente aprende coisas maravilhosas. Olha, Lucas 22, 35 ao 38, o que nós ensinamos? Essa passagem aqui. E disse-lhes: quando vos mandei sem bolsa, alforge ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: nada. Disse-lhes, pois, mas agora, olha atenção aqui, mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforge. E o que não tem espada, venda a sua capa e compra. Porquanto eu vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele disse: basta. Bom, nós recordando que Jesus mandou os 12 bem no comecinho do seu ministério. Veja bem, Jesus foi batizado, em seguida ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lá ele passou 40 dias, 40 noites, inclusive em jejum. E quando ele voltou de lá, ele subiu ao monte lá das oliveiras, né? Passou a noite em oração. E quando ele desceu lá do monte, ele escolheu os 12. E logo em seguida ele enviou os 12 com essa missão que nós vimos ali, né? Então foi bem no comecinho do seu ministério. Depois ele enviou 70, praticamente com a mesma missão. E o tempo passou. Agora que esta passagem estava no finzinho do ministério do Senhor Jesus. Você entende como que é no comecinho do ministério do Senhor Jesus? Ele enviou pessoas unicamente para a casa de Israel, com aquela missão específica, e para pregar o reino dos céus, e para não levar provisão nenhuma pelo caminho. Agora, que bem no finzinho do seu ministério, porque daqui praticamente dessa conversa que eles saíram para dar ceia, e logo em seguida o Senhor foi lá para o Horto das Oliveiras, onde foi preso, e daí nós sabemos o restante, né? Que ele chegou a ser crucificado. Então, bem no finzinho do seu ministério, ele falou tudo ao contrário do que tinha sido feito no começo. Porque ele falou para eles: olha, quando eu mandei vocês sem nada, faltou alguma coisa? Eles disseram: não faltou nada. Ele disse: mas agora é o contrário, agora
aquilo que eu falei para vocês não levarem, levem. Veja que Jesus aqui não está mandando eles irem para a casa de Israel, para tal lugar, nada. Ele simplesmente está divertindo eles, que provavelmente eles iam sair. Eles iam ter de fazer a jornada através de missões, só que agora de maneira diferente. Antes, quem tinha, né, a sacola de viagem, a mala, não era para levar, mas agora era pegar e levar. Como também a bolsa, né, com os, no caso, o dinheiro, as coisas que fosse, prata, ouro. E a espada também era para levar. Quer dizer, lá o que Jesus estava dizendo no começo do seu ministério, vocês vão depender unicamente, exclusivo do Pai e de mim. Mas agora, quando vocês forem sair, não é mais daquela maneira. Agora vocês se previnam antes de sair. E ele explica aqui por quê. Porque ele foi contado com os malfeitores. E eles falaram sobre duas espadas que o Senhor disse basta. Que não tem como alguém interpretar que se basta se ele falou chega, pare com isso. Ou se ele falou duas espadas suficientes. Não se sabe, mas está escrito ali. Então, notou a diferença? Bom, eu imagino como é que eles ficaram pensando, que será que o Senhor quer dizer com isso? Será que ele vai nos mandar de volta? Mas não. Dali, né, o Senhor Jesus passou a cumprir totalmente a sua missão, depois crucificado, foi morto, e começou aquela grande perseguição, então. Perseguição, onde eles se espalharam, onde Estevão foi morto, apedrejado, e dali para frente a perseguição para eles foi terrível. Então foi o que o Senhor Jesus falou, que eles iam ter que sair, eles iam ter que cumprir a missão de espalhar o Evangelho, mas só que não ia ser fácil mais. Porque o próprio Jesus foi contado como malfeitor. Se aquilo que enviou eles foi contado como malfeitor, o que não iam fazer para eles? Ele, o Senhor Jesus, sendo autoridade, não foi respeitado pelo povo, imagine eles. Era isso que o Senhor Jesus estava dizendo. Deus podia muito bem cuidar deles, como cuidou, mas era uma missão que tinha de ser feita. Era através do que o Senhor Jesus e os apóstolos passaram, o mundo foi condenado. Percebe? Então vamos ver aqui agora outro item do Senhor Jesus. Mateus 28, 18 ao 20, e daí tem Marcos também. Aqui já o Senhor Jesus ressuscitado. Lembrando que após a sua morte, né, a sua ressurreição, ele ficou cerca de 40 dias aqui neste mundo, já ressuscitado, dando instrução aos seus discípulos. Então vemos aqui uma ordem do Senhor Jesus, outro ide, né? E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, olha o ide, fazei discípulos de todas as nações. Está lembrado que a primeira vez que o Senhor enviou os 12, depois dos 70, ele falou, não vão aos gentios, é só aos judeus, é só a nação de Israel. Agora o Senhor diz, vão a todas as nações, vão para os judeus, vão para todas as nações do mundo, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes, lembra que o Senhor Jesus falou que era para pregar o Evangelho, para pregar a chegada do reino de Deus. O reino de Deus, o reino dos céus. A ordem para eles era pregar o reino dos céus. Agora aqui a ordem para eles é, eu vos tenho mandado ensinar, né? Ensinando a guardar
todas as coisas que vos tenho mandado. Nota a diferença das coisas? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, totalmente diferente agora a ordem do Senhor Jesus. Veja a diferença da ordem do Senhor Jesus para a nação de Israel em separado. Só para eles. E agora a ordem do Senhor Jesus para todas as nações. Então, o evangelho do reino é só para os judeus. É unicamente para eles. Era e continua a ser. O evangelho que João Batista pregou e depois o Senhor Jesus pregou. O evangelho para todas as nações não é mais aquele evangelho, porque lá foi pregado, espécie assim, pregado a lei. Pregado a lei de Moisés, aquelas coisas. Tudo estava vigorando ainda. Era o evangelho, era o reino de Deus, e pregado o reino de Deus, isto é, a volta do Senhor Jesus depois em glória, quando então ele vem para reinar sobre a nação de Israel. Você percebe, a nação de Israel caminhou no tempo até a morte do Senhor Jesus. A partir da morte do Senhor Jesus, as ordens foram outras, foram diferentes. Foram não mais para seguir, para anunciar o reino terrestre, o reino terreno de Jesus, mas para anunciar o que o Senhor Jesus passou a ensinar para os apóstolos. Por isso é que nós temos, amados, que guardar e ensinar aquilo que os apóstolos deixaram escrito. Porque essa é a ordem do Senhor Jesus, ensinar eles, os apóstolos, ensinar as pessoas a guardar as coisas que ele mandou para eles. Então aquilo que Jesus revelou para eles, eles escreveram, e é o que nós temos hoje. É lamentável, é uma tristeza, o que as igrejas estão fazendo de modificar aquilo que é a ordem do Senhor. Aí vamos mandar missões lá não sei para onde, para ensinar estatutos das igrejas, aquelas coisas. Quando aqui a missão dos missionários é ensinar o que Jesus mandou. Ou seja, aquilo que os apóstolos escreveram. Vamos em frente. Daí a outra parte, olha aqui, o mesmo item, mas agora escrito por Marcos, né? Marcos capítulo 16, do versículo 14 ao 20. Finalmente apareceu aos 11. Veja que é o mesmo que aqui. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Está falando aos 11 aqui. Aqui também, finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa. E lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração por não haverem crido nos que o tinham visto ressuscitado. Como foi o caso de Tomé, que diz, quando anunciaram para ele que viram o Senhor ressuscitado, só acredito se eu colocar o dedo lá no buraco dos cravos, lá e no lado dele, lá onde foi perfurado pela lança. E depois o Senhor Jesus apareceu, chamou ele, falou: põe teu dedo aqui, Tomé. Deixe de ser incrédulo e seja crente. Bom, então Jesus apareceu aqui aos 11 e disse-lhes: ide, olha aí, ide, agora não é mais só a nação de Israel. Primeiro vão só para a nação de Israel, vão só a nação de Israel, não saiam desse território. Agora ide por todo o mundo. Pregai o evangelho do reino, pregai o reino dos céus? Não, pregai o evangelho a toda criatura. Nota a diferença dos itens. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem não for batizado, então não se salva? Não. Aqui está dizendo que quem não crer não se salva. Mas quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo. Aqui está dizendo que o batismo nas águas é uma confissão de fé pública para
todo o povo ver que a pessoa tá renunciando aos pecados, está renunciando ao seu antigo patrão, que era Satanás, e a pessoa está publicamente dando testemunho que agora ele passou para o lado do Senhor Jesus. O batismo na água, esse batismo na água não é lavar pecado, não salva ninguém. Porque a água natural serve para lavar a sujeira do corpo e tomar banho, mas não do espírito. E nem mesmo o pecado do corpo não lava. Então, o batismo, nós vemos que aquele malfeitor que foi crucificado junto com o Senhor Jesus, e que ele se arrependeu ali no último momento, que a pessoa não foi batizada, porque ele era um malfeitor, eu não cria. E o Senhor Jesus prometeu o paraíso para ele. Então, uma pessoa que crê no Senhor Jesus deve sim ser batizado para mostrar ao mundo que ele tomou uma decisão. Ele ou ela, essa pessoa tomou uma decisão. Se uma pessoa que não tem vergonha de dizer: eu sou do Senhor Jesus daqui para frente e vou obedecer aqui, ele vai ser o meu Senhor e eu vou fazer o que ele manda. Percebe? Então a pessoa deve decidir se batizar. Mas vamos ter, amado, a esperança de que um ente querido nosso que faleceu sem se batizar, mas creu, ele está salvo. Porque essa é a condição para a salvação. Abrindo, fechando esse parênteses que foi aberto, né? Prosseguindo no texto: e estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Até aqui, amados. Agora vamos entender que estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, tal. Vamos entender que estes sinais são os que crerem. Lembra que o Senhor Jesus falou assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então a pessoa dizer que crê, tem uma aparência de quem crê, não significa que realmente crê. Aqui o crer, estes sinais seguirão os que creem, significa aqueles que estão enquadrados dentro da vontade do Senhor. Aqueles que estão enquadrados dentro da vontade de Deus. Você vê lá que a própria Escritura nos mostra, parece-me que a 2 Pedro, 1 Pedro, uma coisa assim, que está escrito lá que nós recebemos tudo que nós pedimos. E vários outros lugares falam que tudo que nós pedimos nós recebemos. Mas tem uma condição: se pedimos segundo a vontade de Deus. Se o nosso pedido, a nossa fé não for de acordo com a vontade de Deus, tchau. Esqueça que esses sinais não vamos seguir, não. Então, amados, não é interessante a gente falar isso aqui, que esses sinais aqui, a pessoa diz: eu creio, eu posso pôr a mão lá a pessoa que está doente, a pessoa vai sarar, aquela confiança. Espera lá. Nós vemos tantas passagens que mostram, até no caso fala que não é aconselhável orar por uma pessoa que pecou para a morte. Como era o caso daquele lá em 1 Coríntios capítulo 5, daquele cidadão lá que tinha relações sexuais com a própria madrasta, um pecado para a morte, que ele foi destinado à morte. O apóstolo Paulo ali tudo falava, ele ia ser entregue a Satanás para a destruição do corpo, para que o espírito se salvasse no dia do Senhor. Uma pessoa daquela, amados, só tem a condição de
de escapar da morte. A morte é física, né? Porque Deus, o que Deus faz? É uma pessoa que tá bagunçando o reino dele aqui na terra, sendo o pior testemunho, colocando o nome de Deus lá na lama. O que Deus faz? Ele pode tirar aquela pessoa daqui. Se aquela pessoa não quer se endireitar, Deus pode tirar. É um pecado para a morte. Então não vai adiantar nada orar para aquela pessoa, esperar um milagre que vá sarar, porque vai ser uma oração contra a vontade de Deus. Não vai ter efeito nenhum. A única maneira da pessoa se escapar daquilo é se arrepender. Se arrepender, confessar o seu pecado, reconhecer, esperar na misericórdia de Deus. Então, amados, é importante a gente falar isso, porque esse texto ali que nós vemos, todo que crê é pôr a mão sobre os enfermos e curar. Hoje a gente vê muito que eu tenho um título de pastor, eu tenho um título de isso, disso, daquilo. Eu não quero generalizar, não quero falar mal de pastor, nada. Eu quero falar a realidade do que acontece. Que muitas pessoas se colocam, queixo e se coloca lá em cima, eu sou super ungido de Deus e eu faço e acontece, ponho as mãos e... Meu Jesus do céu, vamos escapar desse tipo de coisa, vamos entender que qualquer pessoa não precisa ser o super ungido que tem um diploma, não sei de que lá. É qualquer pessoa, principalmente o mais humilde é o que mais Deus atende. É a pessoa mais simples, mas que pede de Deus com humildade, com sinceridade de coração e procura se pedir em acordo com a vontade de Deus, para que então quando ora para uma pessoa, realmente acontece milagre, realmente aquela pessoa sabe. Então isso vocês veem que não é uma coisa assim com dia marcado, com lugar marcado para Deus operar, como se Deus fosse empregado de alguém. Isso é um engano, amados. Então a gente compreende que está escrito aqui, que está escrito aos que creem, mas quem crê é aquele que faz de acordo com a vontade de Deus. Isso é crer. Ok? Então, por aqui a gente termina, encerramos este vídeo. Eu achei muito importante, amado, nós entender essa diferença dos itens. Por que tem vários itens? Por que a gente pegou só esse aqui? Porque isso aqui mostra que não é apenas assim, nós criamos, então eu vou ir. Eu estou pronto para ir para cá, para lá, para outro lugar. Não é assim, não. O id é aqueles que o Senhor determinou que vão, e o Senhor determinou fazer o que é fazer discípulos, não para uma denominação, não é para ir lá, é trabalhar para montar um prédio lá e colocar uma placa lá em cima com o nome da igreja e alavancar o nome lá do fundador daquela denominação, tal, nada disso. É para levar o evangelho, as boas notícias de salvação, principalmente para as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus lá, as pessoas que estão nesse mundo, né, sem Deus. Então eles entenderem que não são animais que moram, que é enterrado e acabou, e nem a crença em muitos que tem aqueles deuses mitológicos lá. Então tem que mostrar para eles que existe um Deus misericordioso, um Deus de amor, um Deus que quer a vida eterna para aquelas pessoas e que tem a condição daquelas pessoas ter a vida eterna. Quer dizer, é levar o evangelho, a boa notícia de salvação para as pessoas. Não é levar o nome de uma denominação para alavancar lá em algum lugar. É para levar. É para ter amor às almas. E não amor a uma denominação, ao dinheiro, a fazer fortuna. Percebe? Então, nós vimos aqui os ídolos do Senhor Jesus. Nós, eu creio que aprendemos aqui desses textos que Israel é uma coisa e igreja é outra.
e que há muita confusão nos nossos dias, misturando Israel, igreja e tudo, fazendo uma salada. Então nós vimos já pelo livro do Senhor Jesus. Vão é só na nação de Israel. Depois, ó, vão é em todas as nações. Vão à nação de Israel, não leve nada. Bom, agora vocês vão a todas as nações e levem tudo. Então é dessa maneira que eu entendi. Hoje, para nós, é o Evangelho da graça de Deus, que é o Evangelho anunciado pelos apóstolos e que nós não devemos modificar nada mais. Nós devemos decidir aqueles princípios ali e levar esse Evangelho daquela maneira que eles ensinaram que é. Porque eles receberam diretamente do Senhor Jesus a revelação. Ok? Minha gratidão a Deus pela oportunidade maravilhosa de poder falar da palavra dele. Minha gratidão a vocês, companheiros amados aí de estudo bíblico. Nós estamos no mesmo espírito, buscando cada vez mais, né, mais aproximação com o Senhor. Então a minha gratidão a vocês. A minha oração que a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês, com a família de vocês. Orem por mim e por a minha família. E como eu digo sempre, né? Se for do agrado do Senhor, a gente se vê no próximo vídeo. Portanto, até lá, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.